E aí, galerinha, tudo tranquilo? O vídeo de hoje eu espero ser bem curtinho e é basicamente sobre os updates que vão rolar ou já estão rolando na rede do Ethereum, que é o que a gente tem chamado, a gente, né? A comunidade da rede Ethereum, ou melhor, do blockchain no geral, tá chamando de Ethereum 2.0. Bem, a gente já sabe que Ethereum é gigantesca, né? Mas mesmo assim, todas essas chains, tanto o Ethereum, Cardano, Solana, Bitcoin, vem sofrendo mudança ao longo do tempo, que são melhorias que as pessoas vêm tentando fazer, beleza? No caso da Ethereum 2.0, essas mudanças vão ser um pouquinho grandes, e é por isso que eles estão chamando de 2.0. Tranquilinho? E aí, basicamente o que a gente vai tentar ver aqui hoje é quais são os motivos, né? O que ele está levando a essa grande mudança, como que isso vai ser implementado, ou ao menos eu vou tentar passar meio tecnicamente pelo que vai rolar, até mesmo porque eu ainda tenho que dar uma aprofundada em alguns conceitos que eu não sei direito como é que eles funcionam. E por último, eu vou tentar dar uma noção também do quando que esses updates vão acontecer até que finalmente a gente alcance o 2.0, belezinha? Então, para começar, quais os motivos, né? Cara, basicamente, existem três grandes motivos assim que têm levado a essa grande mudança. O primeiro deles é a escalabilidade da rede. Escalabilidade, meu Deus do céu. Escalabilidade da rede. O segundo é ser eco-friendly, brother. Então é tipo, basicamente eles estão tentando melhorar a condição da rede de maneira a prejudicar menos o meio ambiente. A escalabilidade seria então a capacidade de crescer em volume, tanto de transação quanto de apps e assim por diante. E por último, cara, não menos importante, a questão da segurança, beleza? E aí, para isso, o que eles vão fazer, cara? Bem, basicamente é o seguinte: a rede Ethereum ela vai tentar. A primeira grande mudança que eu diria da rede atual para a rede futura, digamos assim, seria então a mudança de Proof of Work para Proof of Stake. Eu já fiz um vídeo de cada um deles, então vocês podem dar uma olhada aí na descrição, onde eu explico melhor isso. Mas basicamente, cara, eles vão sair do modelo que hoje o Bitcoin usa e obviamente o Ethereum usa para Proof of Stake. Ou seja, ao invés de usar um trabalho computacional bizarro para tentar validar, né, entrar num mecanismo, num consenso dentro da rede e validar um bloco, eles estão indo para o Proof of Stake, onde as pessoas precisam meio que apostar, não é bem apostar, mas é trancar uma grana e aí vai ter um validador de cada vez. E o que isso acaba causando? Bem, basicamente, isso tipo, tem efeito diretaço no meio ambiente. Por quê? Porque o Proof of Work, cara, como a gente viu lá no vídeo do Proof of Work, ele basicamente desperdiça uma penca de energia. Porque, bem, imaginando aqui que a gente tem uma rede e todo mundo está tentando validar ao mesmo tempo, só que só um cara ganha. Então, basicamente, digamos que esse maluco aqui, ele conseguiu validar o bloquinho, ele vai ganhar grana, só que toda a energia gasta aqui, cara, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, vai ser simplesmente jogada fora, porque todo mundo estava ao mesmo tempo tentando fazer a mesma validação, beleza? E aí no Proof of Stake, como ao invés de todo mundo fazer um cara é escolhido, então digamos que a rede vire e fale, esse carinha daqui agora vai fazer a validação. Aí ele vai lá, vai ter um gasto computacional, né? Vai gastar uma certa energia, mas depois ele vai lá validar o bloquinho e vai ganhar então o valor do bloco. E todos esses outros carinhas daqui, basicamente, não precisaram então desprender essa energia, né? Fazer essas contas malucas para poder validar o bloquinho. Então, essa para mim é a primeira grande mudança assim da rede Ethereum 2.0. A segunda mudança que é bem interessante está mais relacionada à escalabilidade no lugar de ser eco-friendly seria basicamente, cara, como é que eu vou explicar isso? Bem, hoje a rede Ethereum ela tem em torno de 15 transações por segundo, beleza? Então, transações. Meu Deus, eu estou escrevendo aqui na porta hoje. Mas basicamente a gente tem 15 transações por segundo na rede Ethereum. E aí, cara, o que está acontecendo? Como a rede está crescendo muito,
a quantidade de apps, DeFi e tal, está crescendo bastante em cima da rede Ethereum, o que está acontecendo é que tem coisa que está começando a travar, ou seja, tem app travando, tem pessoas tendo que esperar muito tempo para ter a sua transação validada. Então isso está causando um problema do volume muito grande de pessoas utilizando a rede Ethereum. E aí, para resolver isso, a ideia é basicamente, cara, usar uns conceitos, usar uma outra rede chamada Beacon Chain, junto com um conceito de sharding, que a gente já vai passar nesses dois, mas vai passar meio por alto, porque eu ainda não entendo muito bem esses dois. Mas, bem, basicamente, a combinação desses dois aí vai fazer com que a rede possa rodar em torno de 100 mil transações por segundo, cara. E aí, assim, todos os apps vão voltar a funcionar liso e a galera vai poder, então, transacionar com volumes bizarros dentro da rede Ethereum. Agora, vamos passar um pouquinho, então, sobre o como que essas mudanças vão ser feitas. Eu basicamente já falei da primeira delas, né, que é essa mudança de Proof of Work para Proof of Stake, que acarreta diretamente num sistema mais eco-friendly. Eu diria até que um pouco mais seguro, mas isso a gente ainda vai ver em teste, porque isso eu estou falando porque o Proof of Stake, ele conceitualmente, ele é bem seguro também, mas hoje em dia ele está bem mais no âmbito do conceito do que numa fase de teste real. Diferente do Proof of Work, que a gente já tem o Bitcoin lá desde 2009, rolando pra caceta. E assim, tá funcionando bem seguro desde então, belezinha? Mas bora lá então, vamos então ver agora o que seria esse Beacon Chain. Então, Beacon Chain, cara, pelo que eu entendi, é o seguinte: a gente vai ter a rede Ethereum rodando aqui, então eu vou ter... Deixa eu voltar aqui rapidinho. Então eu vou ter a rede Ethereum aqui, bloquinho, bloquinho, bloquinho e bloquinho. Beleza? Então a gente tem a rede Ethereum aqui rodando loucamente. E aí, em paralelo, hoje em dia, a gente vai ter uma outra rede, cara, que seria essa Beacon Chain aqui. Então eu vou colocar só Beacon. Interpretem que aqui tem vários bloquinhos, beleza? Eu não quero redesenhar a mesma coisa, mas basicamente tem uma outra rede rodando em paralelo. E aí qual é a ideia? Basicamente essa rede daqui, ela é responsável por orquestrar, ou seja, gerenciar as transações na rede Ethereum. E dessa maneira ela consegue meio que organizar a rede. E aí por que isso é tão útil? Bem, isso é muito útil baseado no que vem a seguir, que é basicamente a ideia do sharding. Então, o que seria esse sharding? E aí a gente volta lá então para o Beacon. Mas o sharding, cara, é o conceito de paralelizar a rede. Ou seja, hoje em dia a gente tem uma rede Ethereum rodando, beleza? E todas as pessoas que estão usando qualquer coisa, seja fazendo transação, fazendo app, DeFi ou qualquer outra coisa, todo mundo está rodando então em cima desse carinha daqui. Beleza? Só que a ideia do sharding é basicamente pegar isso aqui e criar uma outra réplica da rede. Não uma só. A ideia da galera que desenvolve a rede Ethereum é basicamente, cara, fazer 64 redes em paralelo rodando. E cada uma dessas redes seria então um pedaço da rede Ethereum. Ou seja, o Ethereum não seria mais só esse bloquinho, mas seria sim um conjunto gigantesco aqui, cara, de redes rodando meio que em paralelo para poder então agilizar a quantidade de transações. Por quê? Isso porque a gente vai poder ter uma transação aqui, uma transação aqui, uma transação aqui e assim por diante. Ou seja, a gente vai poder meio que ter 64 threads, né? 64 linhas de produção, digamos assim, fazendo alguma coisa, seja rodando um app, seja executando uma transação. E aí, com isso, a gente vai ter, então, um conjunto de validadores, ou seja, para cada pedacinho dessa rede, a gente vai ter um validador. E aí, esses validadores vão poder, ao mesmo tempo, estar validando, então, transações diferentes. Por isso, aquele crescimento bizarro de 15 transações por segundo. Eu acho que são 15, tá? Podem ser 15 mil. Mas, bem, de qualquer maneira, a partir de 15 ou 15 mil para 100 mil transações por segundo, é uma parada bem surreal. Então, é dessa maneira que eles vão fazer. Então eles vão ter lá um monte de pedaço de rede Ethereum rodando em paralelo.
esses pedaços vão ser 64 exatamente, beleza? E aí, para gerenciar isso tudo, é que a gente vai estar, então, utilizando aqui o conceito da rede Beacon. Ou seja, vai ser uma rede que, por enquanto, roda em paralelo da rede Ethereum, ou seja, elas estão rodando uma ao mesmo tempo da outra, só que a Beacon, ela está orquestrando, então, esse conjunto de redezinhas aqui. A ideia é isso, né? É orquestrar o conjunto de mini redes que vão formar, então, a rede Ethereum, beleza? Então, por isso, a ideia da Beacon Chain, que é basicamente um orquestrador, um gerenciador, né? É tipo você gerenciar vários times, beleza? E a gente pode imaginar exatamente assim. Tipo, a rede Ethereum hoje é uma empresa gigantesca, beleza? Só que a empresa como um todo, ela é gerenciada sempre por uma pessoa. E aí, a ideia é, ao invés de ter uma pessoa, a gente vai pegar essa empresa gigantesca e vai quebrar em 64 setores diferentes, que vão ser mini empresas. Ou seja, cada setorzinho desse vai ser tipo a empresa gigante, uma réplica da empresa gigante, só que só um pedacinho dela. E aí, junto disso, cada um desses caras vai estar fazendo o seu trabalho, obviamente, para que a rede inteira funcione. E quem gerencia isso tudo seria então a Beacon Chain. Belezinha? Então, assim, cada time a gente vai ser um desses shards, que eu estou falando de sharding, e a Beacon Chain vai ser o cara responsável por falar, esse shard aqui agora vai vai usar, sei lá, esse validador, ou aquele shard ali vai ser aquele outro validador. E aí ela meio que vai gerenciando para onde vão as transações, para onde vão os apps rodando e assim por diante. Belezinha? Então, basicamente é assim que vai funcionar como que vai funcionar, né, a rede Ethereum 2.0. E aí, para terminar, eu falei para vocês que eu queria dar uma noção do timing. Cara, basicamente, pelo que eu andei estudando, a gente vai ter 4 fases, mano. Eita, nós. Então, 2. Cara. 3. E a quarta fase aqui. E, assim, eu tô falando 4 fases, mas as fases vão ser, tipo, fase 0, a fase 1, a fase 1.5 e então a fase 2.0. Belezinha? E aí, essas fases são mais ou menos as etapas que os desenvolvedores vão tomar para chegar então no Ethereum 2.0 que está aqui no finalzinho, beleza? Então vou colocar aqui Ethereum 2.0 e aqui está o Ethereum atual, beleza? Atual. Melhor, tava aqui, né? O que acontece é que, na verdade, a gente já está por aqui, ou seja, a gente já passou pela fase 0. A fase 0, cara, era basicamente colocar, se eu não me engano, a Beacon Chain para rodar em paralelo com a rede Ethereum. Então agora a gente tem a Beacon Chain rolando. E aí, se eu não me engano também, o próximo passo seria então implementar o sharding. Ou seja, a rede Ethereum agora vai ser particionada em várias mini redes, né? Então a gente vai ter aqui uma redezinha. Pá, 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 pá. E aqui outra redezinha. E eu já vou parar de desenhar, beleza? Eu só quero representar um pouquinho isso aqui. Mas basicamente a gente vai ter então essa rede e isso aqui 64 vezes, beleza? Então essa seria a fase 1. Isso aqui, só para vocês terem uma noção, foi implementado em dezembro de 2020, se eu não me engano. E aí a galera que está desenvolvendo aqui a rede Ethereum está nessa fase 1 agora desenvolvendo esse conceito do sharding. Em seguida, a ideia na 1.0 é começar a ligar esses dois conceitos daqui. Então aqui a gente vai ter Beacon mais shard. E por último, cara, aqui é basicamente validar então, ligar o Proof of Work, né? Perdão, Proof of Stake. Então aqui a gente vai ter o Beacon mais shard mais o Proof of Stake. E aí então a gente chegaria na Ethereum 2.0. Belezinha? Se eu não me engano, cara, isso daqui, essa fase daqui, estava prevista para esse ano. Para sair esse ano
em algum momento, ou seja, eles passariam a trabalhar na 1.5 a partir de algum momento desse ano. O lance é que essas datas são um tanto quanto variáveis, né? É tipo um projeto de desenvolvimento, então, tipo, não tem muita garantia de que isso vai rolar. Se vocês terem noção, tinha gente aqui que falava que essa atualização ia sair em 2019 e acabou saindo no finalzinho de 2020. Então podia ter sido 2021, 2022. Bem, é isso. O planejamento atual era sair nesse ano daqui, essa fase 1, beleza? Mas, assim, nada obriga que saia, né? Isso depende então dos desenvolvedores conseguirem chegar num estado estável desse conceito do charging aqui para a rede Ethereum, belezinha? É isso, valeu então, falou, até a próxima!